A graça e a paz a todos. Bom dia, já passa antes da meia-noite. Louvado seja eternamente o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu gostaria de ler a parábola do semeador, que está escrita em Marcos 4. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira na praia. Assim ensinava muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, não sendo profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semear, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola quer dizer, se refere com relação às pessoas que nós colocamos a semente, né, do Senhor, se tratando do Evangelho, o genuíno Evangelho. Quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas pessoas, ou melhor, algumas pessoas ouvem a palavra e, às vezes, por emoção, diz que aceita Jesus, chega até ir à igreja, mas aquilo ali foi mais emoção, né? Às vezes porque um amigo convidou e a pessoa foi naquele impulso assim emocional só porque não quis dizer um não, ou emoção, simplesmente emoção. Mas na verdade ela não permaneceu, a pessoa não permaneceu. Por que não permaneceu? Porque ela não foi uma conversão, de fato uma conversão, não é? A palavra não produziu realmente aquilo que era para produzir. Por quê? Não por conta da palavra que não foi semeada bem, e sim porque a pessoa muitas vezes está disperso, vai por emoção, é uma pessoa que dá muito vazão às coisas do mundo, ouve a palavra, mas não dá importância. Aí vem o inimigo e lança na mente coisas mundanas, né? Palavras contrárias. Muitas vezes fica dizendo: você agora, só porque você é crente, aí fica fazendo chacota. Às vezes a pessoa, assim, algumas pessoas são usadas pelo inimigo justamente para fazer com que aquela palavra que você recebeu, aquela semeadura do Evangelho que alguém pregou para você, pregou para aquela pessoa, semeou, né, na palavra. Então vem o inimigo e coloca coisa na cabeça da pessoa que é para a pessoa não permanecer.
Tudo isso, ação do inimigo, para que a pessoa não permaneça firme com o Senhor. Então, assim, tem alguns versículos que se referem também à pessoa que vai para a igreja, passa um tempo e servindo ao Senhor, pelas dificuldades que enfrenta no dia a dia, por ela não ter se enraizado na palavra do Senhor, não ter se firmado, né? Se aprofundado, dando importância nas coisas do reino, colocando o Senhor em primeiro lugar. Então a pessoa termina se afastando, porque na verdade, de fato, ela não se converteu, de fato, ela não deu ouvido, não deu importância, ou melhor, às vezes até ouve, mas por conta das dificuldades, né, da vida, às vezes porque não alcança determinadas coisas, porque às vezes existem pessoas que vai para a casa do Senhor mais pelas bênçãos. Não vai para buscar o Senhor de fato, não vai porque quer ter uma intimidade com o Senhor de fato, e sim porque umas vai por impulso, porque alguém convidou, não que porque alguém convidou a pessoa não vai se converter, não é isso. Eu estou dizendo assim, de acordo com as escrituras, tem aquela que aqui se relata a semente é a palavra ministrada, mas como a pessoa recebe, isso faz toda a diferença, porque se for num solo fértil, ela produz, não é como está escrito em Isaías 55, 10 e 11, ela produz para o que foi enviado. Então a palavra do Senhor ela não volta vazia. Antes ela faz o que apraz o Senhor. Então, a pessoa que ouve, assimila e põe em prática, colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele, dela, praticar os mandamentos, né? Não se esquecendo que os dois maiores mandamentos é amar o Senhor em primeiro lugar e o segundo ao próximo. E a palavra do Senhor diz que pelos frutos a pessoa conhece, pela árvore conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelos frutos, né, a pessoa deve buscar a presença do Senhor, sempre ter intimidade, relacionamento com o Senhor, um coração quebrantado, um coração contrito e procurar pôr em prática a palavra, a semente que foi plantada, que é a palavra de Deus. Então, dependendo do solo, né, que aqui se relata na palavra aqui dessa parábola, qual o solo que recebeu aquela semente. O solo, como eu vou repetir aqui, o que eu li. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Certamente isso é um inimigo de nossas almas, que trabalha para que a pessoa não ouça, fique dispersa na hora que a palavra está sendo pregada, ou chega alguém na hora para atrapalhar e a pessoa termina ficando dispersa, não ouve mais, não assimila mais a palavra, não dá vazão ao que ouviu, não dá importância ao que ouviu. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Então, assim, existem aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas é mais assim, por religiosidade, mas não tem um aprofundamento assim, uma relação de intimidade com o Senhor, não se aprofunda, né, no conhecimento da palavra, não se aprofunda assim em ter mais intimidade mesmo com Deus e com os irmãos em Cristo, porque a pessoa que presta serviço ao Senhor, né, que é um servo, um filho de Deus, a pessoa precisa estar em unidade também com os irmãos e praticar o que foi ensinado, os princípios do Senhor, os mandamentos, as ordenanças, que são diversas. Então aqui diz assim, a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Então, assim, é de acordo com o solo, se vai produzir aquela palavra que foi semeada, isso é de acordo com cada pessoa que ouve. Tem pessoas que ouvem e passam a produzir frutos, porque é do interesse do Senhor que cada um de nós, Ele nos concede frutos do Espírito. O amor, que é o maior deles, a paz, a alegria, a paciência, a temperança, o domínio próprio, não é? A longanimidade, que é para a pessoa ter uma longa paciência, e tem os dons espirituais, que vai sendo manifestado de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ele concede a cada um de nós. Uns têm mais de um, de dois, de três. São 9 dons. Então, ele distribui de acordo com o querer dele. Então, é do interesse do Senhor que a pessoa tenha frutos, produza frutos, tenha dons espirituais e produza cada vez mais as coisas de Deus, propague o Evangelho, tenha sede de ganhar almas para o Senhor e viver na prática do bem, mãos estendidas, apoiar, agregar, viver em unidade com a igreja. Nós somos membros de um só corpo e o Senhor a cabeça desse corpo e devemos estar unidos num só Espírito, assim deve ser. E quando a pessoa ouve a palavra, e aquela palavra, de fato, ela entra na mente e no coração da pessoa, ela vai sentir vontade cada vez mais de a vida dela ser edificada, de a fé dela ser avivada. Ela vai ter prazer de ir aos cultos, de estar ali reunido com os irmãos, louvando, adorando ao Senhor em unidade. E depende, essa parábola diz respeito de acordo com o solo que recebe a semeadura, que é a palavra ministrada, a semeadura, que é o Evangelho, que pela graça, todos nós que cremos, que confessamos o Senhor, tomamos posse do sacrifício do Senhor, da graça, da vida eterna. Então, existe muito isso. Pessoas que vão para a igreja por impulso,
pessoas que vão para a igreja, tem até aquela sede mesmo de ouvir a palavra. A princípio se alegra, louva, chora, mas quando vem a dificuldade, a pessoa não permanece, sai, abandona o caminho do Senhor. E não é para ser assim, né, amados? Dificuldade todos nós passamos. Aquela conversão, de fato, é aquela que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, nós devemos permanecer, como está escrito no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. E mesmo que se abale, mas permanece para sempre. Por quê? Porque aquele que rege a nossa vida é maior do que tudo. É maior do que tudo. O que está em nós é maior do que está no mundo. Então, vai de acordo com o solo que recebe, né? Aqui diz respeito, a parábola do semeador é isso. O solo, são diversos solos, mas aqui está se referindo ao ouvinte. Cada um de nós, cada pessoa que ouve a palavra, uns assimilam, chegam aí à igreja, mas por qualquer motivo, se não recebeu o que ela quis, se não alcançou, como muitos chamam, a graça, né? Não alcançou, porque de fato a graça é outra coisa, mas não alcançou a vitória que ela estava querendo, a bênção que ela estava querendo, então ela deixa o Senhor, se afasta. Ah, não vou mais não. Tem gente que vai para a igreja somente para conseguir o que quer. E outras chega até a se converter, mas é uma conversão que de fato não é uma conversão verdadeira, porque a primeira dificuldade que tem, ou o primeiro problema que tem, se afasta e não quer saber mais do Senhor. As coisas do mundo são mais favoráveis para essa. Ela dá mais importância às coisas do mundo, às coisas terrenas, e deixa o Senhor de lado, dá ouvidos a pessoas que falam coisas contrárias às coisas de Deus, e assim vai se afastando, e tem uma hora que não vai mais. E outras ouvem, que é o solo fértil, ouvem, de fato se convertem, e além de se converter, produz, como está escrito na palavra de Deus, em Isaías, que a palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir as intenções do coração do homem. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes faz o que apraz o Senhor. Então, a intenção, a vontade do Senhor é que essa palavra produza efeito, ela passe a dar frutos. Eu vou ler aqui, mais adiante, onde está escrito: deixa eu ver se eu acho aqui. É relacionado a isso mesmo, que a pessoa que ouve a palavra e assimila e tem comunhão com o Senhor, ela passa a produzir frutos e usa os dons que tem, né, que o Senhor concedeu a ela, e ela permanece no amor do Senhor e fazendo o que agrada ao Senhor. Ela, mesmo em meio às dificuldades, ela permanece. Não quer dizer que a pessoa não sofra. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha seus momentos
não é? De desânimo. Não quer dizer que a pessoa não tem seus momentos de tristeza. Não quer dizer que a pessoa não tem, não vá ter momentos difíceis na vida dela, dele, mas ela sabe que tem um Deus Todo-Poderoso, que é fiel e que está conosco, que é promessa dele, que estaria conosco, até com o seu Santo Espírito estaria conosco.